Caríssimos alunos, vamos conversar hoje sobre como utilizar a Constituição Federal na prova de redação do Enem. Vocês sabem que diversas edições do Enem citaram algum diploma legal. Dentre esses diplomas, já veio a Constituição. Quando caiu o tema Direitos da Criança e do Adolescente, como enfrentar esse desafio nacional, na prova, nos textos motivadores, ou seja, na coletânea dos textos apresentados na prova de redação, veio o artigo 227, que fala dos direitos da criança, do adolescente. Então, é muito importante que nós saibamos utilizar alguma lei. E a Constituição, por ser a nossa lei maior, a Carta Magna, a Constituição Cidadã, ou seja, o diploma jurídico mais importante do nosso país, porque tudo quanto é lei que existe na nossa nação, ela precisa estar de conformidade com aquilo que a nossa Constituição fala. Então a Constituição, ela é como se fosse uma super-lei. Todas as outras leis abaixo dela precisam estar de conformidade com o que ela diz. Então, vocês têm que guardar essa informação. Agora vamos lá, vamos detalhar um pouquinho. Professor, o que vem a ser uma Constituição? A Constituição brasileira, pelo menos a que está em vigência, ela é a oitava, desde a independência do Brasil, é a oitava Constituição, e esta Constituição atual é de 1988. Nós não temos uma mais atual do que essa. A última vez que nós tivemos uma reunião, uma constituinte, em que 558 deputados e senadores se reuniram para confeccionar essa Constituição em nome do povo, porque foi uma Constituição promulgada, ou seja, os representantes do povo se reuniram para que surgisse desta reunião uma Constituição que expressasse a vontade popular. E daí surgiu a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, quando nós assistimos no noticiário, quando nós lemos em algum jornal, olha, essa lei é inconstitucional, significa isso, que aquela lei foi editada, mas por algum descuido ela se chocou com alguma norma da Constituição. Então aquela lei não vale nada, ela não serve para nada. Toda lei inconstitucional, ela não tem eficácia, ela não tem validade. Ok? Agora, é claro que nós vamos apresentar aqui para vocês o resumo do resumo do resumo, porque trata-se de algo muito complexo. Tá bom? Como que eu vou utilizar a Constituição, professor, na minha redação? Então, primeiro você entendeu que ela é a lei maior. Você pode se referir a ela como Carta Magna, Constituição Federal, Constituição Cidadã, tudo com maiúscula. Tá? Iniciais maiúsculas. Carta Magna, C e M, tudo maiúsculo. Então você pode utilizar essas denominações para a nossa Constituição. Sempre lembrando que ela é de 1988. Mas, professor, eu não sei qual artigo me referir, é muito difícil, é muito grande. Deixa eu mostrar para vocês. A Constituição não é tão grande assim. A Constituição não é este livro inteiro. A Constituição é apenas os 250 artigos iniciais aqui deste livrinho. Olha só. Vem só até aqui, olha. Só até aqui. Isso é a nossa Constituição. Aqui estão alguns outros diplomas legais, como Código Civil, Código Penal, e vai por aí. Não vamos detalhar, porque isso não importa para vocês. Mas é preciso entender. Tá? Então, o que está na nossa Constituição tem um valor espetacular. Por isso que
gera tanta confusão com o Supremo Tribunal Federal? Porque o Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema do Brasil, é que vai dizer se aquilo é constitucional ou inconstitucional. O guardião da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Então nós estamos vendo muito disso aí na televisão sem que vocês entendam, compreendam com mais profundidade. Então, como esta lei, a Constituição Federal, ela está acima de todas as outras e o Supremo Tribunal Federal é que interpreta a Constituição, em última instância é o Supremo, então acontece que gera muitas insatisfações, porque alguns poderes gostariam de fazer diferente e o Supremo Tribunal Federal chega e fala, não, a Constituição fala que é isso e ponto final. Então a Constituição está acima dos nossos líderes políticos. Ela está acima de todos eles. Então o que está escrito aqui tem uma autoridade máxima no nosso país. Então se você quer fundamentar bem o seu pensamento na prova do Enem, se você cita a Constituição, você está apresentando um argumento de autoridade. E não é qualquer autoridade, é de autoridade máxima. Tá bom? Então, é sim um livro extenso e você não precisa saber, claro, os 250 artigos que estão aqui. Você pode fazer referência simplesmente à Constituição dizendo o seguinte, o direito da criança, adolescente, todos os direitos, eles são direitos protegidos pela Constituição Federal. Você não precisa citar artigo, não. Ah, mas como é que eu vou saber que está lá? Porque todos os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros, independente de idade, todos esses direitos estão aqui. Então você não erra nunca ao dizer que a Constituição ampara o direito à vida, o direito à alimentação, o direito à convivência familiar e comunitária, o direito ao trabalho, o direito ao lazer, o direito à moradia, tudo está aqui, você não erra. Agora, se você quiser ser um pouco mais preciso, você pode falar do artigo 5º da Constituição Federal. Por quê? No artigo 5º, que eu abri aqui para mostrar para vocês, está escrito assim, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Olha só, direitos e deveres individuais e coletivos. Então, alimentar é um direito individual? É um direito coletivo? Sim. O meio ambiente é um direito coletivo? Sim. Então você vai achar essas informações todas no artigo 5º. Mas o artigo 5º é tão grande assim? Não, é porque o artigo 5º ele é subdividido em incisos. Você não precisa guardar esse nome, só para você entender. Então, ele vem, se estende bastante, tá? E vem até aqui. São 4 páginas só de artigo 5º. Então, se você fizer referência ao artigo 5º, e o artigo 5º escreve com 5, bolinha e tracinho embaixo. O 5º é assim, tá bom? Nas leis é assim. Você pode citar, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, o direito à alimentação, o direito à moradia, o direito ao trabalho, as garantias fundamentais estão aqui. Tá bom? Individuais e coletivas estão aqui. Lá na frente da nossa Constituição existem outras garantias, como, por exemplo, o artigo 227 que eu acabei de citar, que ele é bem específico, direitos da criança e do adolescente. Se você pegar o 226, é uma garantia para a família. O Estado está garantindo toda uma proteção às famílias, está no 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O 225 fala do meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O 225 é do meio ambiente, o 226 é família, o 227 é da criança e adolescente, o 228 é criança e adolescente, o 229 ainda continua a falar dos direitos da criança e adolescente, o 230 são os direitos dos idosos, estão lá as garantias que a Constituição dá para os idosos, e o 231 fala dos direitos dos índios. Então você está numa sequência muito interessante. Volta esse vídeo, anota direitinho. Já pensou, cai alguma coisa nesse sentido? E você sabe? Não
nossa, você sai lá na frente agora. É claro que isso não resolve sozinho, tá? A gente não pode se empolgar, poxa, agora eu tenho essa informação, vou colocar, vou arrebentar. Não, isso tem que ser colocado de forma harmônica, dentro do seu texto, de forma inteligente, numa redação bem escrita, tá? Dê uma olhadinha nas redações que eu coloco aí para vocês, vocês vão ter bastante informações acerca de como utilizar citações da Constituição na sua redação, tá bom? Então, se falou de direitos fundamentais, você vai encontrar na Constituição Federal. Professor, entendi. Todo país tem Constituição? Olha, você não precisa saber isso. Mas, de um modo geral, os países têm as suas Constituições, sim. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma Constituição que já conta com 230 anos. A nossa Constituição é de 1988. Ela tem 30 e poucos anos. A dos Estados Unidos tem 230 anos. E olha, tem 7 artigos, enquanto a nossa Constituição tem 250. São diversas páginas. A Constituição dos Estados Unidos, tudo que está dentro da Constituição dos Estados Unidos, esses 5 artigos, com 27 emendas que existem na Constituição americana, isso tudo cabe em 5 páginas. Enquanto a nossa Constituição tem 250 artigos e já passou de 100 emendas constitucionais. Ou seja, revisões, reformulações, acréscimos. Então, a Constituição, ela nasceu para ser o fundamento jurídico dos princípios de um país. Tá? Qual que é a finalidade do Estado, professor? A finalidade do Estado, segundo a própria Constituição, é promover o bem de todos. E para promover o bem de todos, sem distinção de qualquer natureza, é fundamental que os direitos das pessoas estejam numa norma. Nós temos que normatizar. Uma vida em sociedade, ela precisa ser totalmente compassada por leis. Senão vira o caos. Se não existirem leis, nós vamos viver no caos absoluto. Então, leis, elas existem para determinar uma organização, definir quais são os direitos, quem faz jus a esses direitos ou não. Professor, mas todos são iguais perante a lei? Como está escrito no artigo 5º, no próprio artigo 5º está escrito assim, ó, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. De início parece que dizer que todos são iguais perante a lei é muito justo, mas não é. Por quê? Como você vai tratar uma criança do mesmo jeito que você trata um adulto? Não é preciso tratar, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência, ou física, ou intelectual, de um modo diferente? É preciso considerar as diferenças. Então, mesmo que aqui esteja escrito que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, na verdade, se a gente estudar um pouco mais a Constituição, vai entender que a ideia de justiça que está na nossa Constituição é a ideia de justiça aristotélica, lá de Aristóteles, filósofo grego. Ele dizia o seguinte: justiça é tratar os desiguais de forma desigual. Então, essa que é a noção de justiça da nossa Constituição. Falei, professor, mas não entendi. Tem desigualdade de tratamento na Constituição para nivelar. Por exemplo, mulher ganhou neném, ela tem direito de ficar alguns meses sem trabalhar. Ela tem esse direito. O pai da criança tem direito a 5 dias. A mãe a 4 meses, ou pode até estender um pouco mais. Então, a mulher que esteja amamentando, que esteja com criancinha de colo, ela tem direitos especiais. A pessoa, depois de uma determinada idade, ela tem direitos especiais. Então, o Estado trata de forma diferente aqueles que são diferentes. Aí sim você consegue uma justiça justa. Ok? Essa é a noção de justiça da nossa Constituição. Mas todos que estiverem na mesma condição deverão ser tratados de modo equivalente.
Então, se o Estado existe para promover o bem de todos, sem distinção de qualquer natureza, toda vez que o indivíduo estiver sofrendo por algum tipo de problema, você pode se lembrar da Constituição. Opa, está faltando o direito desse indivíduo. A Constituição com certeza falou desse direito lá. Eu vou citar a Constituição de 1988 aqui. Dizer que esse é um direito amparado pela Constituição. Você não erra. Você não erra. Entendeu? Então, eu fiz algumas anotações aqui, vou passar para vocês. Carta Magna, já falei, você pode chamar Carta Magna, Lei Maior, Constituição Cidadã. A Assembleia Nacional Constituinte ela foi reunida em 1988. Eu já disse que contou com 538 deputados e senadores lá no Congresso Nacional. Tá? Eles que fazem as leis mais importantes. É o Legislativo Federal. Então, eles se reuniram em 1988, um pouco antes, fizeram essa Constituição e depois ela entrou em vigência e está valendo até hoje. Tá? Já falei que ela é a 8ª Constituição, falei do artigo 5º. Então, a nossa Constituição ela inaugurou uma nova ordem política e social no nosso país. Por quê? Antes dela, nós tínhamos uma organização social um pouco diferente. Nós saímos de um período de ditadura militar e, de repente, aquela ordem ela foi rompida e uma nova foi apresentada por essa Constituição que está aí até hoje. Não se modifica uma Constituição de uma hora para outra. Então, não vá se aventurar a falar na sua redação que é preciso mudar a nossa Constituição. Não. O que é preciso fazer é o seguinte, nós precisamos fazer valer as regras que já estão aí definidas. A nossa Constituição tem regras para tudo, praticamente. Como eu disse, ela é muito extensa, 250 artigos, enquanto que a Constituição dos Estados Unidos tem apenas 7 artigos. Então, a nossa Constituição é bem extensa. Então, tem direito de sobra. De sobra não, estão na medida. Então, você não tem que falar que tem que fazer uma outra Constituição. Aliás, você não tem que falar nem que é preciso fazer mais leis, porque o Brasil produz leis demais. É um dos países mais legiferantes da face da Terra, ou seja, produtor de leis. Então, só a lei não resolve o problema. Então, a mulher sofre violência dentro de casa? Sim. Então, vamos fazer a Lei Maria da Penha. Ok, beleza, fizemos a Lei Maria da Penha. Acabou com a violência doméstica? Não. Mas pelo menos você já tem um indicativo, você tem uma lei, é interessante, mas só a lei não basta. Então, nós temos muitos acidentes de trânsito porque a pessoa bebe e dirige. Então, vamos fazer uma lei especial? Vamos. Lei seca. Aí, a lei seca passa a funcionar, a gente fala passou a viger, passou a ter vigência. Mas acabou o fato da pessoa beber e dirigir? Não. Mas já tem uma lei, já é um indicativo, mas só a lei não basta. Então, nós temos os direitos da pessoa com deficiência? Temos. Eles são respeitados na integralidade? Não. Então, vamos fazer uma lei especial? Vamos. Em 2015, fizemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Resolveu todos os problemas? Não. Porque só a lei não basta. Você sempre tem que pensar o seguinte, tem que ter a lei, tem que ter a fiscalização e tem que ter a punição. Lembre-se desse tripé. Lei, fiscalização, punição. Se tem a lei, mas ninguém fiscaliza, aí a pessoa passa a acreditar na impunidade. Ah, tem a lei, mas ninguém está fiscalizando, vamos tomar todos, sair. Ninguém, não tem polícia. Tá? Então a pessoa acredita que vai passar impune. Então só a lei não basta. Tem a fiscalização, tem a lei, tem a fiscalização. O policial vai lá e multa o sujeito e tudo, mas essa multa nunca se transforma numa punição para ele. Atropelou, matou, mas nunca que vem uma punição. É outro problema. A pessoa ainda vai acreditar na impunidade. Ah, fizeram aqui todo um processo e tudo, mas no final das contas não deu em nada. Então tem que ter a lei, a fiscalização e a punição.
Michel Foucault, um escritor muito conhecido, inclusive na área jurídica, ele tem um livro que chama Vigiar e Punir. Vigiar quer dizer fiscalizar e punir. Ou seja, fez errado, está fora da norma, então você vai ser punido. Entenderam isso? Então, a nossa Constituição Federal, ela apresenta os direitos fundamentais. E olha, eu vou te dizer, quais temas eu poderia ter utilizado Constituição Federal, professor, no Enem? Vamos lá? Direitos da criança e do adolescente, como enfrentar esse desafio nacional. Questões ambientais, você pode citar o artigo 225 da Constituição, que garante que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Olha só. Questão da família, da criança que trabalha ainda na sua fase de recreação, de brincar, de se divertir, está trabalhando. Você pode falar dos direitos da criança. Publicidade infantil, você pode citar direitos da criança. Persistência da violência contra a mulher, tem a defesa da mulher aqui na Constituição. Quando você pensa no sigilo das pessoas que estão na internet, também a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, está segurada aqui na Constituição. Artigo 5º, inciso 9. Olha só. Artigo 10, tá? Artigo 5º, inciso 9. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, pessoal, eu sempre indico para os meus alunos, nós fazemos todo um estudo demorado, eu pego artigos da Constituição, envio para eles têm acesso, eles passam a usar nas redações e passam a entender desses processos. Aí sim, o aluno ganha capacidade argumentativa, não só por causa disso, tá? Mas também por causa disso. Então, aprendam um pouquinho sobre o que eu estou dizendo, volte o vídeo, assista mais algumas vezes, vai fazer muito bem para você, eu te garanto. Ok? Forte abraço, tchau.